Pessoal, continuando então o nosso assunto, nós vamos falar sobre a equação linear. Essas equações lineares são equações do primeiro grau com duas incógnitas. E elas são chamadas de equação linear porque elas podem ser representadas, num plano cartesiano, como a gente está estudando plano cartesiano. O nosso objetivo ao estudar plano cartesiano é não só para aprendermos a localizar pontos no plano cartesiano, mas, como eu disse no outro vídeo, é para fazer um paralelo da geometria com a álgebra. Então a gente vai dar um passo nesse sentido agora. E uma das formas de fazer essa relação da geometria com a álgebra é a representação dessas equações que nós chamamos de equação linear do primeiro grau com duas incógnitas num plano cartesiano. E quando nós fazemos essa representação, eu vou abrir aqui a imagem para vocês verem, nós vamos ter essa reta. Então, por isso que essa equação ela é linear, porque graficamente eu represento ela como uma reta, tá? Então, vejamos aqui como que é feito isso, ó. Eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, ó, y menos 2x mais 1 igual a 0. É uma equação com duas incógnitas, tá vendo? Vocês podem perguntar, professor, como que eu resolvo a equação do primeiro grau com duas incógnitas? Não resolve. Ou, na verdade, se resolve, mas elas têm infinitas soluções, tá? Por isso que o gráfico dela é uma reta, e aí eu quero deixar isso bem frisado para vocês, que uma reta é uma coisa infinita. Então, essa equação aqui também, ó, ela tem infinitas soluções. Nesse primeiro formato aqui em cima, ela tem um formato de uma equação geral. Nós até chamamos assim, equação geral da reta, quando ela é igualada a zero, assim, tá vendo? Então, ela é equação geral. Nessa semana, ou na semana que vem, não me recordo, tem uma atividade que vai pedir vocês para isolar uma letra em função da outra. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui com a variável y, isolando a variável y. Eu posso mexer nessa equação. Isso tudo que eu fiz aqui, gente, é a mesma equação. Eu só mexi nela, eu só alterei. Então, nós temos, ó, y menos 2x igual a menos 1, que é esse 1 positivo passa para o outro lado negativo. Aí depois nós podemos fazer y igual a menos 1 mais 2x. E aí, para ela ficar mais arrumadinha, porque menos 1 mais 2x fica meio, né, não fica uma leitura bacana. Então, para ficar uma leitura mais fácil, mais bacana, eu dou uma alterada nos termos e coloco y igual a 2x menos 1. É muito melhor falar y igual a 2x menos 1 do que falar y igual a menos 1 mais 2x, né? Então, vocês mesmos conseguem perceber isso. Y igual a 2x menos 1. É essa equação daqui de cima, y menos 2x mais 1 igual a 0, que eu isolei a variável y antes da igualdade e passei todo mundo para o outro lado da igualdade. Então, perceba, ó, o 2x que está negativo, ele passa positivo, e o 1 que está positivo passa negativo. Aí, se vocês falam assim, professor, eu poderia isolar o x nessa equação em função do y? Sim, você poderia isolar o x em função do y. Como faríamos isso? Primeiro, vamos isolar o 2x antes da igualdade e vamos passar o 1 para o outro lado, ele vai passar negativo, e vamos passar o y para o outro lado, ele também vai passar negativo, menos y. Eu posso multiplicar para facilitar a minha vida isso aqui por menos 1, porque quando eu multiplico essa equação por menos 1, eu vou colocar esse 2x positivo, ele está negativo e ele ficar positivo para mim é negócio. Então, eu vou multiplicar por menos 1, o 2x fica positivo, o 1 também fica positivo, o y também vai ficar positivo. Aqui, nesse exemplo, todo mundo fica positivo. Mas eu preciso deixar o x sozinho. Eu tenho que eliminar esse 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele lá para o outro lado
dividindo. Então, eu vou fazer x igual a 1 mais y sobre 2. Pronto, eu já isolei a variável x. Ou se eu ainda quiser fazer alguma coisa a mais, eu posso fazer x igual a 1 meio mais y sobre 2, tá? Eu posso desmembrar dessa forma, né? Fração, ó, repete o denominador, né? Então, eu posso desmembrar esse denominador e, na ideia de fração, eu repito o denominador e somo os numeradores, né? Então, aqui eu só fiz o caminho inverso. Eu apenas dividi esse denominador 2. Eu não achei a palavra para falar agora aqui, tá? Mas eu apenas desmembrei, lembrei a palavra, eu desmembrei o denominador. 1 meio mais y sobre 2. Pronto, isolei o x em função do y. É isso que é fazer o isolamento de uma variável, tá? É deixar ela sozinha antes da igualdade e passar o resto tudo para o outro lado da igualdade, beleza? Seguindo então, mas isso aqui, nós vamos seguir nessa equação aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Porque apesar de lá no exercício ele pedir para isolar a variável x, lá no PET, mas comumente nós trabalhamos sempre com o isolamento da variável y, tá? E não da variável x. Então, essa variável y, ela é chamada até de variável dependente. E a variável x, ela é variável livre, tá? Então, variável dependente, variável livre. Então, y igual a 2x menos 1. Agora, como que eu vou fazer para essa equação aqui, ó, virar essa reta aqui? Como que eu faço isso? É bem simples. É só eu lembrar que para ter uma reta, a condição fundamental de existência de uma reta na matemática é que eu tenha 2 pontos. Então, se eu tiver 2 pontos, eu ligo esses 2 pontos, eu tenho uma reta, ou um segmento de reta. Então, basta eu obter 2 pontos. Eu obtive até mais de 2 pontos. Obter 2 pontos é obter 2 pares ordenados, tá? Um valor para x, um valor para y. É um ponto, é um par ordenado. Um valor para x, um valor para y, outro ponto, outro par ordenado, tá bom? Então, eu peguei a minha equação aqui, ó, y igual a 2x menos 1, e atribuí alguns valores para x. E vou calcular os respectivos valores de y. Então, eu atribuí, por exemplo, para x igual a menos 2. Eu atribuí valor menos 2 para x, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4 e menos 1, menos 5. Então, eu tenho um par ordenado que é menos 2 e 5. Eu posso marcar lá no plano cartesiano. Depois, menos 1. E aí, quando eu atribuir valor para x, ó, de menos 1, eu tenho 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 1, menos 3. Então, eu tenho um ponto menos 1 e menos 3. Depois, eu tenho o ponto 0 e menos 1. Tenho o ponto 1 e 1 e o ponto 2 e 3. Substituindo na equação os valores de x e calculando os respectivos valores de y. Marcando esses pontos no plano cartesiano, olha só aqui, ó. Então, eu marquei o ponto menos 2 e menos 5 aqui embaixo. Marquei o ponto que eu obtive lá na tabela, menos 1 e menos 3. Marquei o ponto 0 e 1, tá? Ó, percebam que quando o x foi 0, quero chamar a atenção de vocês para isso, ó. Quando o valor de x foi 0, o valor de y foi menos 1. Então, ó, aqui, ó, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, quando x foi 0, o y foi menos 1. Então, está aqui o ponto 0 e menos 1. Depois, eu tive o ponto 1 e 1, está aqui. E depois, o ponto 2, colocando aqui, 2 e 3, que está ali. E ligando esses pontos, ó, eu obtive uma reta. Quando eu ligo todos os pontos, eu obtenho uma reta, que é uma representação geométrica linear. A reta é uma representação geométrica linear. Então, por isso, linear vem de constante, tá, pessoal?
A ideia de linear é que é uma coisa constante.